mundo já sabe, Bolsonaro vai sair. Mas o como é que a gente não sabe ainda, e também não adianta ficar aqui viajando, ai, como é que vai ser e tal. Vai acontecer, deixa rolar lá. E o Átila Yamarino, ele fez há mais ou menos umas 6 horas atrás, ele gravou um novo vídeo. E eu estava monitorando o Átila para ver se ele falava, se não falava, e quando chegou hoje, ele joga um novo vídeo, eu fui ouvir e fiquei muito feliz. Então, estou passando agora o áudio aqui para os nossos amigos e amigas da nossa rádio web Manaua, a voz da resistência, que está aí, né? Vamos ver se a gente sobrevive a tudo isso agora. Vamos ver, vamos tentar sobreviver com a ajuda aí do nosso financiamento coletivo, né? Que senão a coisa vai ficar pior. Mas não vou pensar nisso agora. Vou ter certeza que quem puder vai continuar colaborando, né? Mas olha só o que o Átila Yamarino fala aqui. Que maravilha, mas não quer dizer que a gente possa sair ou não. Vamos ter que continuar dentro de casa por mais de 15 dias, por aí. Perspectiva sobre a pandemia e uma mensagem bem mais curta e mais direta para ser mais clara. Você provavelmente viu a live onde eu explico e descrevo os cenários que a gente podia ter no Brasil, dependendo do esforço que a gente fizesse para suprimir o coronavírus, de acordo com um dos estudos que orientam a tomada de decisões internacional. Agora, esse mesmo grupo que produziu aquele estudo revisou os cenários com base nos dados mais atuais e trouxe boas notícias. Quem fez aquela análise que eu expliquei na live de 20 de março foi o Centro de Análises de Doenças Infecciosas do Imperial College de Londres, que é a instituição que monta o time de cientistas que orientou a OMS e o governo inglês na resposta contra a SARS, contra a gripe aviária e contra a gripe suína de 2009. Nas palavras do New York Times, eles são o padrão ouro dos modelos de análise que orientam políticas públicas e foram quem mudou a política de combate inglesa da Covid-19 para uma restrição bem maior de circulação de pessoas. O que acontece é que o estudo de 16 de março que eu cito tem duas partes. Uma delas mostra o cenário de cada medida, o que ia acontecer se os Estados Unidos e a Inglaterra não fizessem nada, se eles tomassem algumas medidas de prevenção e se parassem completamente o país. E a projeção dessa análise, a conclusão do estudo e do time deles, foi que se não tomassem as medidas mais extremas e em pouco tempo, o número de vidas em risco é muito alto, tanto que o governo inglês se mobilizou, e tem uma outra parte que discute como a gente podia parar e sair dessa parada mais extrema de supressão, com tudo fechado, para umas medidas mais brandas, como deixar uma parte da população circular e o que seria possível. Essa parte do estudo foi mais questionada por outros pesquisadores e ainda estava bem certa, tanto que por isso que eu não discuti ela naquela live. Só que de lá para cá, com mais dados e com estimativas mais realistas da mortalidade e do espalhamento da Covid-19, eles revisaram as análises e eu queria comentar como agora o cenário é bem mais animador. Eles revisaram um pouco o total de vidas que poderiam ser perdidas sem fazer nada e dessa vez analisaram o Brasil também. E os números que eles dão para cá, se a gente não tivesse feito nada, ainda são muito graves, só que muito está sendo feito. O que eles revisaram e descrevem melhor agora é quantas vidas esses esforços que a gente já tomou podem poupar. Segundo eles, se os países adotarem medidas de supressão como as nossas, cedo, como a gente fez, a maior parte das vidas podem ser salvas. E pela comparação deles, o Brasil entra na categoria de países que não têm populações mais velhas, mas têm populações mais pobres, em grandes densidades e que têm mais complicações como diabetes e hipertensão, o que são mais motivos para a gente ter agido cedo. As recomendações do estudo e da equipe que orienta a OMS ainda é de manter as medidas de distanciamento e a gente ainda vai ter uma demanda por atendimento hospitalar maior do que a infraestrutura que a gente tem suporta. Só que com o que a gente fez até agora, a gente pode ter ganho tempo para aumentar essa infra e produzir o que mais a gente vai precisar daqui para frente, que é teste. Segundo essa nova análise, o aumento de leitos e as medidas de distanciamento que a Inglaterra, por exemplo, tomou, já podem ter sido suficientes para reduzir muito o número de vítimas de centenas de milhares para dezenas de milhares e para o país poder sair antes dessa etapa de mitigação. Como os ingleses vão saber se o que eles fizeram foi suficiente e quando eles podem retomar atividades? Com testes. E como nós vamos saber qual é o cenário brasileiro daqui para frente? Com testes também, só que tem uma outra comparação. Até o dia em que eu estou gravando esse vídeo, 26 de março, os nossos números de casos e de mortes estão crescendo num ritmo parecido com os números da Espanha no começo do surto deles, dobrando a cada 3 dias mais ou menos. E a Espanha já está num ponto onde eles não têm mais leitos hospitalares e devem passar por vários problemas que a Itália passou e até mais sérios, como você pode ver no noticiário.
apesar de terem uma população menor. Só que como nós tomamos as medidas de distanciamento aqui, como fechar aglomerações, comércios e outros bem antes da Espanha, e a gente está mais ou menos 2 semanas atrás do surto, já que os nossos casos começaram aqui quase meio mês depois da Espanha, isso quer dizer que se até o começo da 2ª semana de abril a gente não chegar no ponto onde a Espanha já está, foram as medidas que a gente tomou aqui que mudaram o cenário. O que ainda é olhar para o passado, como eu já expliquei em outros vídeos, e para a gente realmente saber o quão bem a gente está indo e como a gente pode retomar atividades. O isolamento que a gente adotou até aqui pode ter dado tempo para produzir mais testes para a gente entender o cenário. A Coreia do Sul está lidando com o problema sem precisar parar, a China já está retomando a economia e a gente já está pensando em várias estratégias de como dar os próximos passos depois do distanciamento. Só que tudo isso depende de testes e de saber quantas pessoas realmente estão infectadas. Então, como disse a médica epidemiologista Alice Stewart, que foi quem descobriu a ligação entre radiação e leucemia, sobre o que é responsável fazer quando a gente tenta medir causa e efeito, e o que é responsável numa hora dessas, a arte do jogo é buscar o julgamento correto, dado o peso da evidência, sabendo que esse julgamento tem que mudar sob a pressão de novas observações. Por isso, fica o recado. Um dos grupos nos quais eu me baseio vem revisando as estimativas por causa das medidas que os países estão adotando e nós, felizmente, também adotamos. Eu vou deixar o link do estudo no Saiba Mais e isso não quer dizer que o problema agora é menor. Isso quer dizer que as ações que a gente tomou até aqui tendem por resultados melhores e por menos tempo mais cedo do que o esperado. Felizmente a gente está caminhando no melhor cenário e isso me dá esperanças da gente retomar a vida antes e de uma maneira muito melhor que poderia ter sido se a gente não tivesse agido tão cedo. Eu peço de novo para vocês compartilharem esse vídeo quanto puderem, assim como vocês fizeram com a outra mensagem de antes, e peço, fiquem em casa o quanto puderem até a gente poder entender melhor esse cenário. Os números podem ser revistos, os danos podem ser minimizados, mas vidas são irrecuperáveis. Então, não é? É isso aí. Maravilhoso. Significa que fizemos uma boa introdução, né? No nosso tema de casa. Ele não está nem na metade ainda, mas foi bem começado. A gente está começando direitinho, tá fazendo certinho. Tem gente ainda que, infelizmente, alguém que me perguntou, Beatriz, eu não sabia, lançaram a Expo Inter ontem aqui em Porto Alegre. Mas como assim eu não soube? Eu sei que essa pessoa aqui está me perguntando seriamente, porque é uma pessoa que não tem, de repente, essa malícia, né? Mas que ontem teve uma carreata que saiu ali do Lago do Zumbi dos Palmares, um cara numa Hilux, dizendo que se nós não sairmos dessa quarentena, nós vamos passar fome dentro de uma Hilux de R$200 mil. Ai, que coisa feia, tu tem raiva dele porque ele é rico. Não, eu não tenho raiva dele porque ele é rico, eu tenho raiva dele porque ele é burro. Porque ser rico, ser isso, ser aquilo, não, ninguém, né? Ninguém. Mas ser burro, sim. Porque as pessoas... Eu nem vou comentar isso, porque eu acho que nem cabe, né? Mas é triste de ver. Só que a reação dos porto-alegrenses ali daquela região foi uma reação maravilhosa, né? Educadíssima. Mas eles foram para cima, jogaram panela... Bateram panela, gritaram, disseram palavras de ordem, mandaram tomar lá e cá. E foi muito bom mesmo. Viraram chacota, acho que no mundo todo. Não apenas em Porto Alegre, fizeram carreata em Novo Hamburgo, fizeram carreata em todas as cidades onde tem. Fizeram carreata. Por que não foram a pé? Andar de trem ali, fazer proselitismo contra o confinamento dentro do trem lotado. Porque, afinal de contas, isso não é risco. Mas não, todos eles dentro do carro, ar refrigerado, porta fechada, janela fechada, cheios de moral, sabe? Para o empregado sair de casa, para o empregado ir para a lojinha.
Porque eles vão ficar dentro de casa, no escritório, bem cuidadinho, a família bem cuidada, né? A gente muito... Até eu acho que a gente ofende... as vacas e os touros, os bois, sabe? Quando coloca chamando esse povo de gado, porque eles não são isso, eles não, eu não tenho... Ai, bom, deixa para lá. Deixa para lá. Gente estúpida, gente hipócrita. Me lembrei de uma música que fala aí. Tem uma música que fala isso, né? Gente estúpida, gente hipócrita. Eu, como cantora, vou te contar, né? Sou uma excelente cozinheira. Já postei lá no nosso Facebook aquela chamada, né, que a Elza me mandou do pessoal da família Vigolo, que não puderam expor a sua produção, né, na feira ecológica, e que agora então você pode entrar em contato ali e receber em casa. Deixa eu ver o que o nosso amigo meu garejo está me dizendo aqui. Médica do CG sugere que favoráveis à abertura do comércio assinem termo abdicando de respiradores quando internados. Muito boa. Só que não dá, né? Não dá. Não dá mesmo, porque depois na hora H lá tem que oferecer para essa gentalha aí. Mas não te parece assim que a gente foi colocado no cantinho, no cantinho do pensamento pelo Papai do Céu, hein? Ah, vocês não podem parar, a economia não pode parar. Não tem como parar. Não existe como parar. Tem. Ah, tem. É a primeira vez em toda a história da civilização que todas as ruas estão paradas. As pessoas estão dentro de casa. Todo mundo dentro de casa. Tem os recalcitrantes, tem as pessoas que não querem, tem uma meia dúzia de débeis mentais e tal, mas assim, de um modo geral... ontem eu fiquei muito triste. Daniel Azulay morreu. Quem é da década de 70, sempre saudáveis no mundo doente. Agora... Sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te, Senhor, acorda. Não, mas ele nos botou de castigo e foi foi cestear. Ele tem mais aqui, porque são quantos milênios que ele escuta essa falação sem fim do ser humano. Meu Deus, me ajuda, meu Deus. Depois, quando a vida está boa, não sei se Deus existe. Né? Mais ou menos assim. Eu acho que a gente está de castigo. A impressão que eu tenho, né? Bom dia, Bia. Segue uma música linda do Jorge Aragão e banda Bom Gosto. Princípio, meio e fim. Uma música para nos iluminar os pensamentos nesses momentos escuros. Um beijão da Priscila. E do Pedro também, né? E o César que me mostrou essa música linda. Estou falando dessa família muito fofa que é, né, a Priscila... O César, que são papai e mamãe, e o Pedro e a Ingrid. É isso mesmo, né? Os dois devem estar dormindo agora, quer dizer, estou eu cheia de vontade, né? Olá, mais uma vez. Se quiser, pode divulgar o programa sobre as punks direto de nossas redes sociais. Punk, do mato pro prato. Que show isso aqui, ó. Se quiser, pode divulgar para mim. Mais uma vez, obrigada por ter participado. Só um pouquinho aqui. As 10 dicas do Frei Beto, né, para enfrentar a reclusão. Isso aqui eu acho que foi... Quem foi que me disse isso aqui ontem? Bom, não importa. Estou com as 10 dicas do Frei Beto. Estive recluso sob a ditadura militar. Nos 4 anos de prisão, trancaram-me em celas solitárias nos DOPs de Porto Alegre e da capital paulista e também no estado de São Paulo, no quartel-general da PM, no batalhão da Rota, na penitenciária do Estado, no Carandiru e da penitenciária de Presidente Venceslau.
Tu vê, né? Frei Beto.